Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Espero que seja um dia, amanhã aproveitável para todos nós e que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Eu saúdo também os nossos irmãos que estão nos assistindo, que vocês possam ser impactados pela palavra do Senhor nessa manhã. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, e nós vamos ler o capítulo 4. Como de costume, os irmãos me desculpam, lá em São Paulo nós não fazemos uso da revista, então por isso eu peço perdão, não estar seguindo com os irmãos, tá? E agradeço a oportunidade mais uma vez de poder compartilhar algo da palavra do Senhor com os irmãos nessa manhã. O que nós, escola dominical, então vamos lá, o que nós conhecemos sobre o livro de Samuel? O que nós sabemos sobre Samuel? Nós sabemos que a sua mãe era estéril. E que um dia ela foi até o templo e ela está lá orando, na verdade balbuciando palavras, e aí o profeta Eli vem até ela e fala assim: mas já está bêbado dessa hora da manhã? Ela fala assim: não, meu senhor, eu estou derramando o meu coração diante de Deus porque eu não posso ser mãe. Além de tudo esse problema, ela tinha uma sócia com o marido, né? Chamada Penina. E essa tinha filhos e ficava ali tirando sarro da situação de Ana. E Ana, ela era a mais amada do seu marido. E ele lhe dava porções dobradas de comida. E aí então o profeta Eli fala para ela assim: olha, pode ir, o Senhor faça conforme o teu desejo. E um ano depois, aquela criança nasce, Samuel nasce. E é interessante, irmãos, que a primeira coisa, na verdade, que nós temos que destacar do livro de Samuel é que ele vem cronologicamente depois do livro dos Juízes. E o período dos Juízes foi um período meio sinistro para o povo de Israel, né? Eles estão servindo ao Senhor e de repente eles param de servir ao Senhor e vem um povo, eles começam a pecar, na verdade, e vem um povo e aí domina eles, e aí eles se voltam e o Senhor vem e manda alguém, né? E aí tem várias pessoas que o Senhor manda, ele manda Gideão, ele manda Sansão, várias pessoas que vão livrando o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. E aí surge esse homem chamado Samuel, então. No capítulo 2, então, nós temos a oração de Ana e a sua entrega do seu filho ali para servir ao Senhor por toda a sua vida no templo. No capítulo 3, nos é apresentado a famosa história, que até tem música, né? As minhas filhas, elas gostam muito de assistir os Três Palavrinhas. E tem uma música dos Três Palavrinhas que é assim: Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Essa história está ali no capítulo 3. Samuel está dormindo e por 3 vezes ele ouve uma voz que diz: Samuel, Samuel. E aí 2 vezes ele corre até Eli e diz assim: eis-me aqui. Na segunda, no final da segunda, Eli tem uma visão de que aquilo é o Senhor chamando a Samuel. E aí, então, na terceira vez, quando a voz vem e chama Samuel, ele diz ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala com ele. No capítulo 3, nos é apresentado essa história maravilhosa. Chegamos, então, no capítulo 4. E mesmo tendo um belo desfecho no capítulo 3, falando sobre Samuel, o capítulo 4 ele vai começar falando de Samuel apenas na parte A do versículo 1. Apesar do povo reconhecer que Deus falava através de Samuel, e você vai ver isso no final do capítulo 3, continuou o Senhor a aparecer em Siló enquanto a sua palavra se manifestava ali a Samuel. Samuel era alguém reconhecido pelo povo como uma pessoa da qual Deus falava através dele.
mas no capítulo 4, a única menção que temos de Samuel é a parte A do versículo 1. No capítulo 4, esse capítulo ele faz parte do juízo de Deus contra a família de Eli. E é interessante que o juízo de Deus contra a família de Eli, ela começa no capítulo 2, quando aparece um profeta desconhecido e fala para Eli que os filhos dele iriam morrer. E no próprio capítulo 3, Samuel ele tem uma visão do Senhor, e Eli ele fica querendo saber o que o Senhor disse para Samuel. E Eli diz para ele: não, você pode dizer, meu filho, o que aconteceu. E aí então Samuel vai dizer para Eli: olha, o Senhor disse que os seus filhos vão morrer. No capítulo 4 aqui então, tem essa primeira parte que é Deus falando com Samuel, no versículo 1, na parte A, mas depois de todo o capítulo não tem menção de Samuel. Não há menção. E a primeira menção que nós temos aqui é que o povo está saindo para guerrear. E uma das primeiras coisas que nós precisamos saber quando nós vamos sair para guerrear é contra quem nós estamos indo guerrear. Esses homens, então, eles vão guerrear contra um povo chamado filisteus. Os filisteus. E é interessante saber sobre os filisteus que os filisteus, eles chegaram naquela região aonde o povo de Israel estava, em dois processos migratórios. Um, cerca de 600 anos antes de Abraão, e um outro 600 anos depois de Abraão. Eles tornaram-se inimigos do povo de Deus. O povo de Israel, por muitas gerações, eles ficaram lutando contra esses homens. Eles lutaram contra os egípcios, eles lutaram contra os assírios, eles lutaram contra os babilônicos, mas nenhum povo foi tão hostil contra o povo de Israel como os filisteus. E esses homens, então, eles estão ali agora, lutando contra os filisteus. E eu gostaria, então, de começar a leitura desse capítulo, e nós vamos ler o capítulo todo, e nós vamos tirar lições preciosas para nossas vidas, irmãos, para entender o que o pecado faz no meio do povo de Deus. O que o pecado causa no meio do povo de Deus? Quais as consequências do pecado no meio do povo de Deus? E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que o pecado, ele faz com que nós confiemos nas nossas próprias forças. E a primeira coisa que acontece com esse povo, então, é um desmonte militar. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. Irmãos, guardem essa informação, Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Versículo 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Esses homens, eles saíram para pelejar. A palavra de Deus não nos diz o motivo da briga, o motivo pelo qual eles saíram, mas diz que eles saíram para pelejar. E o povo de Israel, não há menção nenhuma aqui de que eles consultaram o Senhor. No versículo 1, na parte A, diz: veio a palavra do Senhor a Samuel. Mas esse versículo está muito mais associado ao capítulo 3 do que ao capítulo 4 especificamente. Não há menção do povo procurando o Senhor para entender o porquê que eles deveriam sair ou o motivo pelo qual eles deveriam ir à guerra. Nos diz apenas que eles saíram. E eles saíram confiando na sua própria força, confiando no seu poder militar. E diz a palavra de Deus que nessa luta, nessa guerra, 4.000 homens morreram. E por que eu estou querendo dizer que o pecado? Porque quando você vai ler do capítulo 1 até o capítulo 4, irmãos, você vai ver que o povo de Israel ele estava corrompido. Os filhos de Eli eram homens maus, homens perversos, homens que haviam corrompido todo o povo. E o povo estava seguindo esses homens.
Eli era um homem bom. Mas os filhos Rofni e Finéias eram homens perversos. E o povo estava sob a liderança de homens perversos. E eu aprendo aqui que quando nós confiamos nas nossas forças, quando nós confiamos naquilo que nós achamos que conseguimos fazer, não, eu vou, o inimigo ele não vai me atentar, ele não vai conseguir me derrubar porque eu estou no Senhor, mas a minha vida está longe do Senhor. Esses homens estavam longe e estavam confiando nas suas próprias forças. Tem uma colocação interessante que os filhos de Eli não andaram nos seus caminhos e nem os filhos de Samuel. Isso aí, coisa, né? Isso é interessante, irmãos. E se você abrir o livro das Crônicas, você vai ver assim: rei fulano de tal serviu o Senhor e morreu, e o seu filho andou nos caminhos de Acabe, ou seja, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ser filho de crente não quer dizer que você vai ser crente. Deus, ele não tem neto, ele tem filhos. Ele tem filhos. E é uma responsabilidade. A responsabilidade nossa como pais, a palavra de Deus diz que nós somos formadores de fiéis. É nossa responsabilidade ensinar. Mas vai chegar um momento da decisão em que eles vão escolher se eles vão querer seguir ou não. Eu gosto de olhar para a vida de Jeorão. Jeorão foi filho de um homem chamado Josafá. O rei Josafá foi um rei bom. Mas Jeorão, a palavra de Deus diz que ele morreu sem deixar de si saudades. Tamanho a ruindade que havia no coração desse homem. Mas também por conta do seu pai. No versículo 2 vai dizer que o pai dele deu um monte de coisa para ele. Deu ouro, deu prata, deu cidades fortificadas. A gente acha que encher os nossos filhos de bens e de coisas, e aí eu estou fugindo um pouco para entrar no que o nosso irmão comentou sobre a questão dos filhos, que isso vai fazer com que os nossos filhos nos amem e sigam os nossos passos. A vida de Jeorão mostra totalmente o contrário disso. Depois que o pai dele morreu, ele matou todos os seus irmãos. E a palavra de Deus diz que ele morreu sem deixar de si saudades. O pecado é uma responsabilidade individual. Mas ensinar os filhos no caminho do Senhor é responsabilidade nossa, dos pais. É nossa, da igreja também. Ah, mas quer dizer que eu sou responsável pelos filhos dos irmãos? Sim, em oração. Eu tenho que orar por todos. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso. Uns pelos outros, orar uns pelos outros. E se um está chorando, a gente chora. E se um está louvando, a gente louva junto também. É responsabilidade nossa como igreja. Então, voltando para o nosso texto aqui, diz, a primeira coisa que o pecado faz é que há um desmonte militar e, na verdade, é uma quebra das nossas forças pessoais, das nossas próprias forças. A segunda coisa que o pecado faz é um desmonte espiritual. Observe os versículos 3 até o versículo 11. Do versículo 3 até o versículo 11. 4, capítulo 4, tá? Hã? Ah, tá, é verdade, ele passa também, né? Capítulo 4, tá no 3, irmã. Obrigado. Tá no... É que eu tô preferindo ler o dos irmãos, porque os irmãos usam a corrigida, eu uso a atualizada, pode ter alguma palavra... Então, eu vou ler aqui, então acho que não vai ter tanta diferença. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o Senhor trazer de Siló, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, estavam no meio, ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram:
Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e morto os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias. Então, a segunda coisa que o pecado causa no meio do povo de Deus é que há um desmonte espiritual. O grande problema, talvez, que há em muitos corações cristãos é uma tal superstição de que o fato de estar dentro da igreja ou o fato de ter a Bíblia aberta dentro de casa vai livrá-lo de todos os perigos. Existem muitas casas ainda hoje que tem nas suas entradas a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que aquilo vai abençoar a sua casa. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui com esses homens. Observem no verso 3, por que o Senhor nos causou essa derrota? Eles tinham a consciência de que era Deus quem cuidava de tudo, que era Deus quem estava à frente de todas as coisas. E isso talvez tenha sido fruto das histórias que eles ouviram do povo pelejando no deserto. Josué, quando ele vai guerrear contra Jericó, quem que vai à frente do povo? A arca. Quando o povo vai atravessar o Jordão, ali no capítulo 5 de Josué, Josué levanta para o povo e diz assim: olha, observai a arca, porque por esse caminho vocês nunca passaram. Esses homens, eles pensaram assim: bom, nós perdemos, agora superstição, o que nós vamos fazer? Vamos trazer a arca. Vamos colocar a arca no meio do nosso povo aqui e talvez a gente consiga trazer a vitória para nós. E muitas vezes, e existem muitos que estão em pecado, estão vivendo uma vida longe do Senhor, mas acham assim: bom, eu vou na igreja todos os domingos, o Senhor vai me abençoar. Eu vou na reunião de oração todas as quartas, o Senhor vai me abençoar. Eu vou na reunião de estudo bíblico todas as quintas, o Senhor vai me abençoar. Eu estou dando a minha oferta na igreja, o Senhor vai me abençoar. Tentando manipular Deus, tentando trazer Deus com ninharias. Esse povo achou que trazendo a arca, eles estariam trazendo a presença do povo, de Deus no meio deles. Israel já havia conquistado, como eu falei, algumas lutas. E existe também um caso em que o povo vai para a guerra e eles perdem com Josué. Eles vão lá em Jericó e eles derrubam Jericó e acabam com Jericó. E no capítulo seguinte, no capítulo 7, eles vão lutar contra uma cidadezinha chamada Ai, desse tamanhozinho, pequenininha, perto, comparada a Jericó. E o que acontece lá? Eles tomam a coça. Eles apanham lá. Mesma coisa que esses homens aqui. Josué chegou diante do Senhor e falou: Senhor, o que aconteceu? Esses homens, eles perguntaram no capítulo 4, que nós lemos aqui, por que Deus? Eles não chegaram diante de Deus para ouvir a voz do Senhor. Eles sabiam que era Deus quem estava à frente. Eles sabiam que era Deus quem comandava a guerra. Eles sabiam que era Deus quem deveria estar na frente deles. Mas eles não buscaram em Deus a resposta, diferente do que fez Josué. Josué se humilhou diante do Senhor e o Senhor falou: tem pecado no meio do povo. E aí ele vai separando as tribos e os irmãos conhecem a história. E chegam em Acã. E aí então a família toda de Acã é dizimada por conta do pecado. E é interessante que na guerra seguinte Deus permite, aí sim, que eles peguem os ouros, as pratas. Mas tudo isso aconteceu por conta da desobediência. A desobediência, ela
acaba o pecado, ela destrói o seio da igreja, o seio da família, ela destrói a convivência, como nós vamos ver aqui, o próximo ponto, social. Você ia falar alguma coisa? Samuel vai dizer o rei Saul essa questão. Deus ele deseja obediência Tem tanto prazer em holocausto quanto que se... em sacrifício, né? Porque o que eu vejo as pessoas? O vir aqui é um sacrifício. Mas Deus gosta mais de obediência. O vir aqui é um sacrifício. Para mim vir aqui eu sacrifiquei, de repente, o sono da manhã, né? Sacrifiquei outros lugares que eu poderia estar mais agradável do que estar aqui. É um sacrifício. Mas Deus se alegra mais com a obediência. A obediência nos leva a caminhar lá fora de forma a agradar ao Senhor. É o que aconteceu aqui. Eles levaram a arca no sentido místico, né? Místico da coisa. Superstição. Deus não trabalha em misticismo. Deus trabalha em um coração contrito e que tenha reconhecimento da nossa pequenez, da grandiosidade dele, do grande amor que ele tem por cada vez. Né? E a questão é tão clara em relação ao misticismo que esses homens, eles em momento algum, como nós já fizemos menção, eles reconhecem o problema, a raiz do problema, mas diz a palavra de Deus que quando a arca chega, eles começam a fazer tanta festa, tanta alegria, achando que Deus estava no meio deles, que o barulho que eles fazem chega até o campo dos filisteus. E os filisteus dizem assim: o que está acontecendo? Acabou de morrer 4.000 homens e esses caras estão felizes? Esses caras estão aí gritando? Alguma coisa está errada. E aí não sabe-se como, aí o escritor está narrando os fatos, mas Samuel diz que a informação que chega até eles é: a arca do Senhor chegou no meio do seu povo. E aí aí os filisteus entram em desespero. Porque, irmãos, uma coisa é certa: o descrente, ele sabe do poder de Deus. Ele conhece, ele pode não crer em Deus, ele pode não crer em Jesus Cristo, o ateu ele não crê em Jesus Cristo, mas ele sabe que existe um Deus poderoso. Mesmo não acreditando, porque ele vê as pessoas falando e ele pode até dizer: isso é superstição, isso é tudo mentira, isso é balela, mas ele conhece. Se você conversar com um ateu, eu vejo o Pondé, um dos filósofos que tem, ele é um ateu declarado, mas ele fala assim: não há livro mais especial do que a Bíblia. As histórias de Jesus, ele fala, ele reconhece a vida de Jesus Cristo e a história de Jesus, e ele fala: isso é poderoso demais para mudar a vida das pessoas. O filósofo, os ateus, eles reconhecem. E esses homens aqui, eles conheciam as histórias, eles sabiam. Tanto que eles vão falar, os deuses que destruíram os egípcios no deserto, que derrotaram, eles conheciam as histórias. E o grande problema de nós cristãos é que nós estamos familiarizados com as histórias nas nossas mentes, mas não no nosso coração. E eu digo no nosso coração porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 5, se não me engano: essas coisas foram escritas para que vocês não cobiçassem as mesmas coisas que os homens cobiçaram lá no deserto. Ou seja, trazendo para os nossos dias, a palavra de Deus nos foi escrita para que nós não cometêssemos os mesmos erros que as pessoas do passado. Mas o grande problema é que existem 3 tipos de pessoas no mundo hoje em dia. Existem os espertos, que aprendem com os erros dos outros. Existem os medíocres, que aprendem com seus próprios erros. E existem os manés, que não aprendem com os erros de ninguém. Qual desses que nós estamos sendo, irmãos? A palavra de Deus foi nos deixada como um instrumento para que nós não cometamos os mesmos erros que os homens do passado. E esses homens aqui, eles já... pouco tempo, cerca de 400 anos da chegada deles ali, eles já tinham esquecido do Senhor. Eles já não estavam mais seguindo o Senhor, não estavam mais servindo o Senhor. Mas os filisteus sabiam quem era Deus. E eles vão dizer isso: os deuses chegaram no meio deles. A diferença é que eles olhavam para Israel na mesma perspectiva deles. Eles pensavam em deuses, não no único Deus. Mas mesmo assim eles reconheciam o poder que havia no meio do povo de Israel. Será que as pessoas olham para nós
e reconhecem o poder que há no meio da igreja? Porque o mesmo Deus que operava no passado, irmãos, opera nos dias de hoje. Mas a operação de Deus no nosso meio tem sido pouca, porque Tiago vai dizer: pedis e pedis mal, porque não sabeis o que pedem. E nós, muitas vezes, não sabemos pedir porque nós não temos fé. Nós achamos que as obras maravilhosas do Senhor ficou no passado. E que Ele não opera mais como Ele operava no passado, opera nos dias de hoje. O Senhor continua curando pessoas, irmãos, através do poder da oração. O Senhor continua mudando a vida das pessoas através do poder da oração. O Senhor continua restaurando relacionamentos e casamentos através do poder da oração. Mas quando nós estamos envolvidos com o pecado e nós estamos tratando o pecado como algo de estimação, como esses homens estavam fazendo aqui, o poder do Senhor ele não se manifesta, porque a palavra de Deus é muito clara quando ela vai dizer o seguinte: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. E é interessante que nós pegamos esse versículo e aplicamos ao descrente. Mas o descrente ele não é ouvido realmente porque ele está em pecado. A vida dele está em pecado. Ele nasceu em pecado. Esse versículo é para nós. O escritor Isaías, quando vai falar isso, ele está falando para o povo. Povo de Deus. Agora eu não me lembro se é Isaías esse versículo. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Eu acho que é Isaías. Se não me engano, é Isaías. Isso está sendo dito para o povo de Deus. É para nós. Pecados não confessados, pecados não tratados. Esses homens aqui, então, eles estão lutando contra um povo que conhecia o poder de Deus, mais talvez do que esses homens. Esses homens também, eles partilhavam da mesma superstição do que o povo de Israel, porque eles achavam que a figura da arca, que simbolizava a presença de Deus, era literalmente a presença de Deus no meio deles. Você fala, Anderson? Mais ou menos um exemplo dos dias atuais com os dias do passado aqui, dos filhos de Eli. Porque hoje muito se fala em Deus. Você vê que muita gente posta versículo, você pode ver que tem muitas pessoas que se dizem fiéis, seguidores de Cristo, ou até mesmo cristãos, que falam muito no nome de Deus, usa versículo e usa. Mas quando você vai conviver com a pessoa, você vê que não é nada daquilo ali que a pessoa vem falando. Porque igual aqui, nos dias deles aqui, eles viviam na casa do Senhor, tinha assim uma vida de santidade, mas se você fosse ver a fundo, eles não viviam verdadeiramente de coração, eles só mesmo de aparência, né? No entanto, a cobrança veio, e nos dias atuais é a mesma coisa. O que mais tem hoje é justamente isso, é a aparência, tá lá. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Eu posso utilizar esse versículo para pregar um evangelismo para alguém, mas esse versículo, a aplicação é para o povo de Israel, o povo de Deus. E se eu for fazer algo, aplicar, é para nós. Os nossos pecados, se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós precisamos, e esse povo aqui, esses homens, eles tinham pecado no meio deles, mas diferente, como nós fizemos menção de Josué, eles não buscaram uma retratação. Eles acharam que a presença da arca no meio deles ia fazer com que eles tivessem vitória. E é interessante que a arca chega, esses homens então começam a gritar, o povo filisteu ouve o barulho, eles ficam desesperados, mas um homem com sobriedade, um varão, ele diz para o povo filisteu, olha, não vamos amedrontar mais, porque não tem mais para onde correr. Ou vamos para a luta, ou vamos para a luta, porque senão a gente vai virar escravo. E eles vão ser nossos escravos, como eles foram nossos, há um tempo atrás. E esses homens então saem para a luta, e a palavra de Deus diz que morrem mais 30 mil homens. Eu fico imaginando a cabeça desses homens do povo de Israel. Perderam 4 mil. Agora eles perdem mais 30 mil. 34 mil homens morreram por conta do pecado que havia no meio do povo.
talvez, irmãos, as igrejas elas não crescem porque nós não estamos tratando algumas coisas que precisam ser tratadas. Eu sei que o Senhor ele tem um compromisso com a sua palavra. Mas a igreja ela deve refletir a verdade de Cristo para as pessoas aí fora. E o que nós temos refletido? Qual tem sido o reflexo que nós temos mostrado para as pessoas aí fora? O reflexo de Cristo? Nós temos sido pequenos cristãos, como a palavra cristão vai sugerir que nós somos? Ou nós estamos refletindo os nossos desejos e anseios mundanos e carnais? Será que, como disse o nosso irmão Anderson, nós estamos vindo na igreja aos domingos e no domingo à noite nós trancamos o Senhor dentro do templo e nós só vamos nos encontrar com Ele de novo no domingo seguinte, ou na quarta ou na quinta-feira? E assim deixamos Ele preso dentro da igreja. Isso é uma grande responsabilidade que nós temos, irmãos. Porque o pecado, ele faz com que haja no meio do povo de Deus uma quebra de superstição. Em que pese nós acharmos que Deus está conosco, e Ele está conosco sim, mas os nossos pecados fazem com que a ação dele nas nossas vidas seja minimizada. Porque nós não estamos dando liberdade para que o Espírito haja nas nossas vidas. A segunda lição que nós aprendemos aqui com esses homens, com esse capítulo, é que o pecado ele gera uma ação... Meu irmão ia falar alguma coisa? Banalizado e tem sido deixado de lado, né? Nas igrejas, nos países, a Europa, as igrejas primitivas, os templos cristãos, eles têm sido fechados e muitas igrejas têm sido realmente fechadas porque o nome do Senhor não tem sido propagado na Europa e não só na Europa. Se vê muito falar nos Estados Unidos também, que é o grande berço aí dos missionários que vieram para o Brasil, que tem sobressaído hoje são essas igrejas colossais de 5 mil membros, 10 mil membros, em que muitos ali vão por conta do espetáculo, né? Não por conta de um convívio singular com o Senhor. Então nós vemos aqui que o pecado ele traz um desmonte social. Ele atrapalha a igreja, e ali no caso, o povo de Israel socialmente, por conta da derrota, diz a palavra de Deus no versículo 12 até o versículo 16. Correu um homem de Benjamim. É interessante, fazendo o estudo, algumas pessoas sugerem que esse homem que correu é Saul, né? Um benjamita. Saul era da tribo de Benjamim, né? E depois ele vai ser alçado ao cargo de rei, né? Mas diz a palavra de Deus que então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham sido cegados e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi, hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então nós vemos aqui que o pecado, ele gera
A primeira coisa que o pecado causa, então, que nós vimos, é que ele tira de nós, ou ele escancara um problema que é em nós, de acharmos que nós temos forças em nós mesmos. A segunda coisa que o pecado faz é que ele escancara que muitas das coisas que nós achamos que é cristã são superstições. Como nós dissemos, de vir à igreja, de abrir a palavra de Deus, de não ter uma vida de intimidade com o Senhor, achar que a Bíblia aberta dentro de casa vai purificar e vai livrar a nossa casa. A terceira coisa que nós vemos então aqui é um desmonte social. Um problema que há na sociedade, quando a igreja ela não reflete aquilo que ela deveria refletir lá fora, a igreja sofre como esse povo sofreu. A derrota trouxe para esses homens desespero. Diz aqui que um homem saiu, ele assumiu a responsabilidade de contar o que estava acontecendo naquela guerra. E ele corre até Siló. E uma grande agitação toma conta do povo. Aquele povo ouve falar sobre a derrota e eles se desesperam. O que será de nós? Como vamos sobreviver? O que nós faremos agora que 34 mil homens dos nossos soldados morreram nessa batalha? Era como se fosse colocado um aviso: avancem sobre Israel porque eles estão capengando. Esses homens estão desesperados. E no meio dessa agitação, Eli aparece e ele está cego aqui. A palavra de Deus vai dizer que ele havia ficado cego. E ele ouve sobre essa agitação. Ele ouve sobre os problemas que estão acontecendo. E ele pergunta para esse homem, então, o que aconteceu. Aí a quarta lição que nós aprendemos aqui é que o pecado, ele causa um problema dentro da família. Diz aqui o versículo, do versículo 17 até o versículo 21. Então nós vimos que há um desmonte social. A palavra de Deus diz que a sociedade toda se desesperou. Ela perdeu o controle, ela não sabia o que seria dela. A quarta coisa que o pecado causa no meio de nós é uma destruição da família. E diz o seguinte, do versículo 17 até o versículo 21. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Rofini e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora e mulher de Finéias grávida e próximo o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, ali está como? No versículo 20. E o tempo que ia morrendo. Então, percebam que essa mulher ela vai ter o filho e logo em seguida ela vai morrer. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabo, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Então nós vemos que o pecado agora ele traz consequências dentro da família. Esse homem chamado Eli, ele temendo que o mensageiro não fosse lhe contar as tragédias que havia acontecido, ele num gesto de carinho, no versículo 17, vai dizer assim: meu filho, conta para mim. Como se ele tivesse assim: olha, fica tranquilo, que como sumo sacerdote eu não vou fazer nada. Eu não vou mandar te matar, mas me conta o que está acontecendo. E esse homem, então, ele descarrega toda a sua metralhadora de desgraça. Tragédia. Interessante que ele começa a descrever com detalhes. Ele fala assim, ó: Israel foi derrotado. Além da derrota, houve um grande morticínio. Seus filhos morreram e a arca foi levada. E aqui, irmãos, eu gostaria de trazer uma aplicação para nós. E eu gostaria que os irmãos entendessem com bastante carinho o que eu quero dizer. Existe algo que tem no meio cristão que é do diabo.
Existem pais que dizem o seguinte: meu filho fez 18 anos, ele é dono da vida dele. Isso é do diabo. Volte 2 páginas aí, e você vai me acompanhar no capítulo 2 de 1 Samuel mesmo, e o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Isso é o Senhor falando com Eli. É o Senhor puxando a orelha de Eli. E presta atenção o que ele vai dizer: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que fizessem na minha morada? E tu, por que honras teus filhos mais do que a mim? Para que tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. O grande problema na casa de Eli, que fez com que todo o povo sofresse por conta do pecado dos seus filhos Rofini e Finéias, foi porque Eli amou mais aos seus filhos do que ao Senhor. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu sempre faço uma associação quando eu olho a história do filho pródigo. Eu sempre tento trazer ela para os dias atuais, sem fugir do que é a aplicação daquele texto quer dizer, mas trazendo uma aplicação para nós. E eu fico olhando e a palavra de Deus diz que esse homem, ele tinha 2 filhos. E o mais moço disse para o seu pai: pai, dá-me a parte que me cabe da herança. É como se esse jovem dissesse para o seu pai assim: pai, eu não quero saber do senhor, que o senhor morra. É mais ou menos isso que ele está dizendo para aquele pai. Mas por que se chegou nesse ponto, hein, desse jovem dizer isso para o seu pai? Talvez o seu pai fosse rígido demais. Talvez aquele jovem, se fosse nos dias de hoje, queria ir na baladinha. Mas no domingo de manhã está na igreja. E o seu pai dizia: não, você não vai na balada. Talvez esse jovem, se fosse nos dias de hoje, dissesse para o seu pai: pai, eu quero ir no show. E o seu pai dissesse para ele: não, aqui dentro de casa são as minhas leis e as minhas regras. E esse homem, então, ele fala assim, ele chega nos 18 anos já trabalhando, aí sim, ele assume a responsabilidade e diz assim: eu não quero viver debaixo da tua direção e da tua mão. Agora, se você sai da casa do seu pai para pagar suas contas, para pagar a sua comida, a responsabilidade é sua. Mas mesmo assim, como pai, é um dever do pai estar sempre exortando o filho naquilo que é correto. Porque aqui, quando o Senhor vai falar com Eli, esses homens, eles já eram sacerdotes. A palavra de Deus lá no capítulo vai dizer o problema desses homens. O que acontecia? O povo levava as ofertas para o Senhor. E esses homens, então, eles vinham com um garfo e eles metiam o garfo na oferta e pegavam a melhor parte para eles. E se alguém se recusasse a fazer isso, eles eram capazes de mandar esses homens à morte. É isso que está na palavra de Deus. E Eli, ele é uma pessoa conivente com os pecados dos seus filhos. E isso é um grande problema que tem acontecido nas famílias, e famílias têm sido desestruturadas por conta disso, irmãos. Nós temos amado mais aos nossos filhos do que ao Senhor. E aí eu fico me lembrando uma vez, um estudo de um homem que passa na televisão de vez em quando, e eu gostava muito dele. Hoje ele mudou muito as características dele, mas um dos seus filhos estava querendo ir para a vida desregrada, e ele diz assim: olha, eu te amo muito, meu filho, isso no púlpito. Mas se você for sair para denegrir o nome e a imagem do meu Deus, eu vou orar para que ele tire a sua vida, porque eu prefiro que você morra ao nome do Senhor ser manchado. Eu não sei se eu teria coragem de dizer isso, e não estou dizendo que os irmãos têm que fazer isso. Não é isso. Mas é uma responsabilidade muito grande nossa. E eu peço que os irmãos me ajudem em oração, porque eu tenho 2 filhas. Eu estou falando isso, é muito fácil olhar para as minhas 2 filhas pequenininhas e dizer assim: está falando isso porque você ainda não está passando por isso. Está vivendo esse tipo de problema, você ainda consegue controlar as suas filhas. Eu peço que os irmãos me orem para que eu tenha pulso para não agir como Eli. E confrontar as minhas filhas
para que o pecado não destrua a minha família. Para que o pecado não destrua as nossas famílias. Para que o pecado não destrua a nossa igreja, irmãos. Eli tinha 98 anos, mas ele poderia ter vivido mais. Mas a palavra de Deus diz que ele morreu de desgosto quando ele ouviu que a arca foi levada, e também porque os seus filhos não andavam no caminho do Senhor. Como nós dissemos, pode ser que os filhos façam como os de Crônicas lá, os vários filhos dos reis. Os reis que andaram no caminho do Senhor, vieram seus filhos e não andaram. Mas a responsabilidade nossa como pais, e como igreja também, é de orientar, é de exortar, é de corrigir. Para que a semente que foi lançada nos corações brote. E que haja realmente arrependimento e que haja transformação de vida nos nossos filhos. Muitos para que eles não partam para essa vida. E para aqueles que partirem, que eles possam reconhecer, e como aquele jovem, o filho pródigo, ele se proste e reconheça que na casa do Pai é que há abundância. É na casa do Pai que há benécias. É na casa do Pai que as coisas são boas para se ter. Esse homem, então, chamado Eli, diz a palavra de Deus que ele não deu prioridade ao Senhor. Mas ele preferiu amar mais aos seus filhos do que a Deus. Irmãos, nós falamos do que o pecado causa no meio da igreja. E como nós podemos, então, fazer com que isso não seja uma realidade no nosso meio? A primeira coisa que nós precisamos fazer é obedecer a Deus. E é interessante que esse tema, esse título, esse tópico, nós já somos praticamente PhDs, né? Em estudos relacionados à obediência. A obedecer ao Senhor, e como nós nos esquecemos disso e estamos nós lá batendo, caindo, porque nós desobedecemos ao Senhor. Mas por que obedecer ao Senhor? Em Deuteronômio, no capítulo 28, vai dizer o seguinte, no versículo 1. Deuteronômio 28 vai dizer o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, a obediência, ela vai trazer sobre o povo de Deus as bênçãos do Senhor. A obediência vai trazer sobre o povo de Deus o reconhecimento de que Deus está no controle e no comando de todas as coisas. Mas no mesmo capítulo 28, no versículo 15, vai dizer o seguinte: porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os teus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas muitas maldições sobre ti e te alcançarão. Olha o versículo 25, qual é a maldição que viria sobre o povo de Deus se eles não obedecessem o Senhor. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles. Então, a obediência traz as bênçãos do Senhor. A desobediência traz consequências. Quer dizer, então, Binho, que se eu for obediente ao Senhor, eu não vou ter problema? Não, não é isso que eu estou dizendo. É só você ver a vida de Paulo depois que ele se converte. Mas é interessante que mesmo com todas as provações, com todos os problemas, Paulo, ele vai dizer em Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 7, se não me engano, todas essas coisas, porventura, cooperaram para o engrandecimento do evangelho. Esse homem reconheceu que mesmo as dificuldades, mesmo os problemas, mesmo obedecendo ao Senhor, ele teria dificuldades, mas isso redundaria em honras e glórias ao nome do Senhor. Obediência não é estar imune a todas as dificuldades. Não é ter em volta de nós uma proteção que nos impeça de termos problema. Não. Obediência é reconhecer que o Senhor está conosco. E é Ele quem nos leva pelos caminhos e é Ele que nos toma pela mão. Jó, ele não tinha o capítulo 1
para saber o que ele estava passando, era uma investida do inimigo. Mas ele soube reconhecer lá no final da sua vida: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Esse homem foi obediente à voz do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos e nós podemos tirar aqui para nós, para combater, para que nós não venhamos ser escravos ou penalizados pelo pecado, é que nós devemos combater diariamente os nossos inimigos. A palavra de Deus, ela vai ser muito clara quando ela diz que o cristão ele tem 3 inimigos: esposa, sogra e cunhado. Certo? Não são? Não é? mas é numa escala menor? A palavra de Deus vai dizer que o cristão ele tem 3 inimigos: o mundo, o diabo, o mundo e a nossa carne. Quando a gente olha para o mundo, na verdade para o diabo, a palavra é muito clara. É o nosso inimigo, é o nosso acusador, é aquele do qual tenta nos destruir. E existe uma vertente que diz que ele está montando um exército. Ele não está montando exército nenhum. Ele não tem exército. Ele tem os anjos lá que trabalham para... O negócio dele é destruir os cristãos, é destruir as pessoas. Ele não quer montar um exército para lutar contra Jesus, porque ele não tem poder. Muitas pessoas às vezes colocam o diabo em pé de igualdade com Deus. Ele não existe isso. Ele é nosso inimigo, ele não é inimigo de Deus. Ele é nosso inimigo. Tanto que quando você vai ver alguma coisa sobre isso, de um exército, alguma coisa, é lá em Apocalipse, a partir do capítulo 17, quando vai falar de Og e Magog. Até então ele não está montando nada. A intenção dele é destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quem é que rouba, mata e constrói exército? Não tem isso, né? Então ele está destruindo. Ele quer destruir. Ele quer nos tirar da presença de Deus todas as pessoas. O mundo, quando a gente olha para o mundo, a palavra de Deus, ela traz algumas referências. Ela traz o Egito. O Egito é uma figura do mundo. Um complexo pecaminoso que se opõe a Deus. Ela vai trazer a Babilônia como uma figura do mundo. E para nós, a nossa carne, a nossa luta interna. É por isso que eu falei para os irmãos sobre, lá no começo, quando nós vamos lutar, nós devemos saber contra quem realmente nós vamos lutar. E eu quero trazer uma figura aqui da nossa luta interna, sendo os filisteus. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando o povo de Israel chegou ali na terra prometida, os filisteus já habitavam aquela terra. Ou seja, numa referência em que quando Cristo veio habitar nos nossos corações, já havia uma natureza pecaminosa que se opunha à vontade de Deus. E olha como ela se opõe realmente. Abra suas Bíblias em Josué capítulo 13. Olha o que diz Josué capítulo 13. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur. Então, até aí, irmão, esses homens, eles estavam chegando na terra e eles tinham que lutar contra esses homens. E os filisteus estão ali no meio deles. E eu quero trazer uma referência sobre isso. Esses homens, a palavra de Deus diz que eles eram inimigos de Deus, do povo de Israel, os filisteus. E constantemente, você vai abrir o livro de Juízes, é sempre contra os filisteus que eles estão lutando. Sempre não, na maioria das vezes. Uma luta interna, uma luta que eles precisam guerrear diariamente e constantemente. E assim como nós, cristãos, devemos lutar constantemente contra a nossa carne. Esses homens, a palavra de Deus vai dizer lá em Josué no capítulo 13, vai dizer ali no versículo, no final do versículo, no versículo 13 e 13, porém os filhos de Israel não despuseram os jerusitas, nem os macatitas, nem o Jesur, e eles permaneceram no meio do povo até os dias de hoje.
Nós muitas vezes estamos ali alimentando os nossos desejos carnais. E esses homens faziam isso. Eles não expulsaram, eles não fizeram, como diz a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 4, livrem-se da velha natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Agora, o que nós devemos fazer como cristão? Deixe que o Espírito renove seu pensamento e atitude. Revistam-se da sua nova natureza. Não há como vestir a natureza de Cristo, a nova natureza, com a natureza velha. Não dá para colocar uma perna de um lado e uma perna do outro. Nós devemos diariamente combater o nosso eu interior, a nossa carne, militar contra os nossos desejos pecaminosos. E esses homens... Oi. A expressão que você usou aí, a carne, o mundo e Satanás, desses três aí, o maior inimigo nosso é nós mesmos. É nosso, né? Porque Satanás, ele está fora de nós, o mundo está fora de nós, mas a nossa carne é dentro. Você não tem como escapar, você não tem como deixar vou deixar aqui em São Paulo e vou pro Rio de lá para Itaperuna e vou descansar no jardim. E o mais interessante disso é que, e você vê como isso é realmente uma referência, irmãos, a nossa luta, os filisteus ali e esses povos, que a palavra de Deus vai dizer que o Senhor deixou esse povo ali no meio deles também, para que eles lutassem contra eles, para que eles fossem se fortalecendo. E é uma luta diária que nós temos conosco mesmo. Não adianta eu achar, porque eu venci uma coisa hoje, amanhã ela está vencida e amarrada. Não é assim. Cada dia nós lutamos contra os mesmos problemas, contra os mesmos desejos. Mas a diferença é como nós combatemos isso. Lá em Juízes vai dizer que esses homens, olha aqui, habitando pois os filhos de Israel no meio dos cananeus e dos ferezeus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles. Essas pessoas, o povo de Israel, ele está nos ensinando que não tem como a gente querer misturar as coisas, irmãos. A palavra de Deus é muito clara entre luz e trevas. E esses homens aqui nos ensinam que se nós queremos ter do Senhor as bênçãos no nosso meio e no meio do povo, no meio da igreja, é necessário que nós combatamos. Combatamos? Eu acho que está correto, né? É necessário a gente combater diariamente. Ficou melhor combater do que combatamos, né? Nós precisamos combater diariamente, irmãos. O nosso desejo carnal, as nossas vontades. Subjugar. Leva cativo, eu me burro. E o reduz à escravidão. São palavras fortes. Muito fortes. Esses homens aqui, então, eles nos ensinam e nós aprendemos, então, que para que o pecado não esteja no nosso meio, que nós não venhamos ser impactados pelo pecado, nós precisamos, então, obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos combater diariamente os nossos inimigos. E o nosso inimigo maior, como disse o nosso irmão Vantuí, somos nós mesmos. Expressões que Paulo usa de uma autoviolência contra si mesmo. E diante de colocações que ele vai fazer lá em Timóteo, vai dizer assim: haverá homens amantes de si mesmo. Então, uma decaída de atitudes ruins que vai seguir essa expressão amante de si mesmo. Eu chego à conclusão que as expressões violentas que Paulo fala dele mesmo, eu chego à conclusão de que nós devemos ser carrascos de nós mesmos, contradizendo Augusto Cury, que é um grande psiquiatra, que diz que nós temos que ser amantes de si mesmo, né? Mas diante dessas expressões que Paulo usa, de violência contra si mesmo, subjugar, levar servidão e esmurrar, eu entendo que nós temos que ser carrascos de nós mesmos, no sentido daquilo de ruim que nós pensamos ou desejamos fazer no decorrer da nossa existência. Irmãos, eu tinha mais alguns pontos aqui, mas como o nosso tempo ele urge, e eu gosto que os irmãos
que eles estavam lutando junto a Ebenezer. É interessante, e eu vou finalizar com esse nome, Ebenezer, nesse momento da guerra ele não existia ainda. Como não existia e está aparecendo o nome aí? Vamos adiantar aqui até o capítulo 7, no versículo 12. Depois de uma luta contra os filisteus, contra os 5 reinos dos filisteus, mas antes dessa luta, dessa guerra, Samuel fez o povo se arrepender de todos os seus pecados. Eles fizeram então uma revisão de toda a sua vida e se apresentaram diante do Senhor. Aqui, o versículo 2 vai dizer, ó, sucedeu que desde aquele dia a arca... O que aconteceu? Deixa eu só rapidamente aqui. Então eles perderam lá no capítulo 4 e a arca foi levada. Ela ficou 20 anos longe do povo de Israel. E nesses 20 anos, então, Samuel, ele cresceu e se tornou ali o sumo sacerdote, e depois de um tempo ele chama o povo à reconciliação com o Senhor. E eles vão lutar contra os filisteus. E eles vencem a batalha. E diz aqui, ó, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer. No mesmo local onde onde o povo de Israel havia sido derrotado e 34.000 homens haviam morrido, naquele mesmo local, Deus deu a vitória para o povo de Israel. E o que isso quer dizer, Binho? Quer dizer que se nós nos arrependemos, se nós colocarmos as nossas vidas diante do altar do Senhor, aquele local aonde nós caímos, o Senhor pode colocar uma pedra e dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu não sei quais são as dificuldades que os irmãos estão passando. Eu não sei quais são os problemas que os irmãos estão passando, mas saiba que do monte de ossos secos, Deus pode levantar um exército para ele. No monte de uma tragédia, num local onde há tragédia, o Senhor pode fazer restabelecer o seu povo e levantar ali homens que o adorem em espírito e em verdade. Mas para isso é necessário que nós nos coloquemos diante do Senhor, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo os nossos pecados e pedindo ao Senhor que nos auxilie, nos ajude e nos tome pela sua mão poderosa e nos conduza pelo caminho que Ele quer que nós andemos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos então ter uma vida dedicada ao Senhor e que nós possamos buscar viver para engrandecer o nome daquele que nos alistou e que nos arregimentou para Ele, o nosso Senhor Jesus. Amém?